do Senhor. Olha, o assunto do arrebatamento é um assunto que infelizmente as igrejas de Cristo têm deixado de lado. Hoje a maioria das igrejas, se não quase todas, falam sobre a cura, a prosperidade, a riqueza. Vem que Jesus cura, vem que Jesus lhe dá o carro, lhe dá a casa. Não é assim, irmãos? E desta forma a igreja tem se esquecido do arrebatamento. Você crê, meu amado, que Jesus Cristo voltará outra vez? Levante o seu braço, quero ver se você crê nessa profecia, nessa promessa. Essa promessa não foi qualquer pessoa que nos fez, foi o próprio Senhor Jesus. E por isso o crente hoje, no século 21, ele tem que estar muito atento a esta promessa. Ele tem que estar plenamente certo de que Jesus voltará. Agora eu sei que Jesus ainda não voltou, por isso estamos aqui. Eu sei que ainda Jesus ainda não arrebatou a sua igreja, por isso é que estamos aqui. Mas amados, quando isso vai acontecer? Será que ainda vai demorar mais um século? Será que isso vai demorar mais pelo menos uns 500 anos? Ou quem sabe mais 2000 anos? Então esse estudo ele foi criado com bastante cuidado para que você, meu amado, para que eu entendêssemos que a volta de Cristo não é para daqui a 50 anos, não é para daqui a 500 anos, não é para daqui a 1000 anos. A Bíblia, ela fala sobre a promessa de Cristo e da volta de Cristo, e ela coloca pequenas pistas para que os crentes ficassem cientes de que a volta de Cristo estaria próxima. Então é isso que nós vamos ver. A primeira coisa que a gente tem que entender quando fala de Jesus Cristo, da volta de Jesus, é onde estamos, em que tempo nós estamos hoje. E é isso que nós precisamos entender perfeitamente. Então vamos começar aqui. A primeira tela que eu tenho aqui é a tela de Jesus. Jesus Cristo é o alfa e o ômega de todas as coisas. Amém, amados? Ele é o princípio de tudo. A Bíblia diz que sem Ele nada teria sido feito. Jesus é o princípio da criação e é o fim dela também. Ele é o autor da nossa fé. Ele é o autor e o consumador da fé. Sem Jesus não haveria promessas. Sem Jesus a Bíblia Sagrada não teria sido escrita. Jesus Cristo está em todos os livros da Bíblia Sagrada. Ele é a peça principal, Ele é o autor de todas as coisas. Então quando a gente fala da volta de Cristo, temos que entender que Ele está inserido em todos os tempos, até o dia de hoje, até a sua volta. Quem já ouviu falar que o mundo vai acabar? Você sabe que o ímpio lá fora não acredita que o mundo vai acabar? Ele não acredita. Aliás, eu vou ser sincero com vocês, às vezes nem o crente acredita nisso. Quem é que disse que o mundo vai acabar? Sabe quem disse? O próprio Deus falou isso. Está lá, relatado no profeta Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 10. Olha o que ele diz: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Olha que está em amarelo ali, amados, que anuncio o fim desde o princípio. Então, desde que o mundo é mundo, Deus já falava sobre o fim dos tempos, sobre o fim das coisas. Não é o ser humano que inventou essa história de que o mundo vai acabar. O próprio Deus já anunciava que o fim das coisas aconteceria. O número 7, ele está presente na Bíblia em diversas coisas. Eu separei aqui algumas coisas importantes. Olha lá. Deus descansou aonde?
no sétimo dia. A Bíblia inteira contém a palavra Páscoa quantas vezes? 77 vezes. Os 4 evangelhos, quando Jesus Cristo estava morrendo na cruz, relatam 7 frases de Jesus. 3 dessas frases estão em João, 3 em Lucas e 1 em Mateus. Enoque, ele foi trasladado aos céus, ele não passou pela morte. E ele era quem? O 7º homem depois de Adão. Após 7 voltas dadas pelo povo de Deus fazendo barulho, a muralha de Jericó caiu. No Apocalipse, que é o livro da consumação da redenção, o 7 domina todos os textos. Olha que interessante isso aqui, amados. No livro de Apocalipse você vai encontrar 7 igrejas, 7 espíritos, 7 castiçais de ouro, 7 estrelas, 7 lâmpadas de fogo, 7 trombetas, as 7 taças, os 7 olhos, as 7 dos 7 anos, 7 trovões, 7.000, 7 coroas, 7 últimas pragas, 7 montes, 7 reis. Fora muitos outros 7 que o livro de Apocalipse revela. E por que Deus faz tanta questão em cima deste número? Porque biblicamente, para Deus, o número 7 corresponde à perfeição. Amém, amados? Estão compreendendo até aqui? É importante entender isso para que você perceba o que isso está ligado diretamente à morte de Cristo. Já que o número 7 é tão importante na Bíblia e ele tem uma questão extremamente definida como perfeito, como o número da perfeição, o que nós temos aqui? Nós temos uma profecia lá no livro de Daniel. Essa profecia, ela é bastante interessante, eu não quero me prolongar nela, porque ela é bastante complexa, mas ao mesmo tempo ela nos dá parâmetros importantes sobre a volta de Cristo. Amados, é importante entender esse princípio do estudo, porque volta de Cristo sempre ouvimos falar desde que somos crianças. Quem é crente aqui desde criança aqui? Poucas pessoas, né? Eu sou nascido em lar cristão, meu pai é pastor, hoje de uma igreja lá no Espírito Santo, e desde que sou criança escuto falar da volta de Cristo. Olha, então a princípio parece que Cristo nunca virá. Mas se entendermos bem as profecias, olha, amado, você vai ficar surpreso com o que vai ser relatado aqui. E esta aqui é uma das coisas importantes para entendermos. O livro de Daniel fala que o anjo chegou a Daniel e fez para ele uma profecia, trouxe para ele uma profecia. A profecia está aqui, relatada no capítulo 9, versículo 24 de Daniel. Olha o que o anjo fala para Daniel. Daniel, 70 semanas estão decretadas para o seu povo, a sua cidade santa, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir do decreto, da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Amados, quanto que dá 7 mais 62? 69, não é isso? Só que a profecia relata 70 semanas. Então presta atenção aqui, ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois de 62 semanas, o ungido será morto. O anjo, há mais de 400 anos antes de Cristo, já estava falando para Daniel da morte de Jesus Cristo na cruz. Ali, 62 semanas, Cristo, o ungido, será morto e não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. O texto parece complexo, mas nós fizemos aqui um resumo deles. Aqui, nesse ponto aqui, é o momento em que o anjo está falando com Daniel. E ele fala que 70 semanas se passarão, não é isso, amado? 70 semanas, só que aqui você tem 7, aqui você tem 62. Se nós somarmos 62 mais 7, nós temos as 69 semanas aqui,
faltando uma semana para completar as 70. Em resumo, eu quero dizer para você o que isso significa. 69 semanas correspondem a 483 anos. Então, do ponto em que Daniel estava até a morte de Cristo, iriam se passar 483 anos. Só que, amados, a profecia relata 70 semanas e não 69. Está faltando um. Querem saber aonde está essa semana? Essa semana ela começará depois que a igreja for arrebatada. Então, amado em Cristo Jesus, que a igreja de Cristo seja arrebatada antes de começar essa semana e que você não fique aqui na última semana de Daniel, porque essa semana é a última semana da revelação, da profecia para Daniel, e esta semana é chamada da grande tribulação, uma semana onde a igreja de Cristo não ficará aqui para vivê-la. Espero que você, meu amado, assim como eu, não fiquemos aqui para a última semana. Ora, então já passaram 69 semanas? Já passaram, amados? Já passaram 69 semanas. Cristo já morreu aproximadamente 2000 anos atrás. Então, olha onde estamos no tempo. Aqui, ó, você está vendo a cruz? Estamos exatamente no intervalo das 69 para a última semana da profecia de Daniel, do anjo, quando revela as 70 semanas. Amados, não sei se você consegue compreender até aqui, mas estamos no intervalo da última semana, esperando o arrebatamento da igreja. Aleluia, amados. Que nós não possamos ficar aqui para ver a última semana de Daniel, porque essa última semana é terrível. Fizemos um estudo sobre essa última semana, a semana chamada Grande Tribulação. Fizemos um estudo que aborda todos os eventos que acontecem dentro dessa última semana. E como somos pré-tribulacionistas, acreditamos que o arrebatamento acontece antes da semana e não depois dela. Agora, já que estamos falando do número 7, nós, como teólogos, entendemos que o tempo, desde Adão até hoje, foram divididos em 7 dispensações. Não é difícil entender isso. Eu vou colocar na tela para você ver como funciona, como as coisas aconteceram. E 7 dispensações irão acontecer ao longo de todos os anos. A primeira dispensação é chamada dispensação da inocência. Agora, o que é na verdade uma dispensação, meu amado? Entenda com facilidade isso aqui, ó. A dispensação é um momento onde Deus trata o ser humano de uma forma. Você entende isso? Como é que Deus tratava o ser humano na época que estava Adão e Eva aqui no planeta? A Bíblia diz que Deus vinha e descia no fim da tarde para conversar com Adão. Não é isso, amado? Você conhece a Escritura, sabe que isso é verdade? Então, essa primeira dispensação aqui, ó, que é a dispensação adâmica ou dispensação da inocência, Deus descia no jardim do Éden para conversar com Adão. Olha que coisa, que privilégio este homem tinha. Nós não sabemos quanto tempo isso durou, desde a criação de Adão, durante todo esse tempo, nós não sabemos. Mas você quer saber de uma coisa? O homem decidiu pecar, o homem quis desobedecer a Deus, e aí termina a primeira dispensação. A dispensação, então, a primeira, vai de Adão até o momento em que a desobediência do homem, e aí termina a primeira dispensação de Deus.